Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre uma coisa mais simples, assim, digamos, de passagem, que é sobre a análise de textos verbo-visuais ali dentro dos textos de apoios e talvez de dentro da redação ali também, da prova do Enem, que sejam contidos ali, que vocês saibam analisar eles e usar dentro da redação de vocês. Então, a temática da apresentação de hoje é sobre as propostas baseadas em textos verbo-visuais na redação do Enem. Então, basicamente, a gente vai apresentar esses textos verbo-visuais e demonstrar como eles podem ser usados dentro da redação ali, como analisar eles e todos os outros parâmetros. Começando aí pela parte de introdução, a definição do texto verbo-visuais são elementos ali dentro de um determinado tipo que que ele combina a parte verbal e a parte visual. A parte verbal são as palavras, a escrita, e as visuais sejam elas imagens, gráficos, diagramas, dentre muitas outras coisas de forma visual que ele pode ser inserido ali. A importância e relevância desses elementos verbo-visuais é que, por meio dessa integração, dessa junção entre imagem e palavras, torna-se um elemento de muito fácil compreensão. Ao vocês verem e lerem ao mesmo tempo, vocês vão entender muito mais fácil do que só lerem ou só verem uma imagem. Ela combina parâmetros de facilidade de cada uma para facilitar essa compreensão, facilitação e retenção de informações ali diante desse elemento. E como objetivo no Enem seria você, através dessa leitura desses textos verbo-visuais, você desenvolver uma capacidade argumentativa diante desses elementos. Entender eles e usar eles para você argumentar e usar como referência ali dentro da sua escrita. O que são textos verbo-visuais? Igual eu expliquei lá no começo, a combinação de elementos é a utilização de palavras e imagens de forma complementar e enriquecer a comunicação. É a complementação da forma escrita e da forma visual por meio de facilitar a compreensão daquele elemento em si. Coloquei alguns exemplos de tipos de textos verbo-visuais, que podem ser os infográficos, que são literalmente gráficos informativos, trazem informações ali dentro deles. As HQs, que são as histórias em quadrinhos, os memes, que estão muito presentes no dia a dia da gente, propagandas e anúncios publicitários e slide de apresentações. Esses são alguns exemplos que trazem textos verbo-visuais, combinação de palavras e a imagem. Sobre os infográficos, são os dados estatísticos, gráfico de barras, de linha, mapas de diagrama com legendas explicativas. Tem aqueles gráficos em forma de pizza também, aquele circular. E aí muitos outros tipos de gráfico que você pode tirar ali dele informações, sejam de quantidade, porcentagem, dados de estatísticas que você pode usar como argumentação ali dentro da sua redação. As HQs, elas são caracterizadas por ter balões de fala, painéis sequenciais, onomatopeias e expressões faciais detalhadas. As HQs podem ser usadas, por exemplo, quando elas tratam de uma história ali que diz respeito àquela história tratada pelo tipo do texto ali defendido na redação. Vocês podem usar como analogia para argumentar. Os memes, mesma coisa da HQ, a partir deles vocês podem usar como argumentação, que muitas vezes os memes podem ser usados como
uma piada ironizando algo que aconteça na sociedade. Então vocês podem usar como argumento também. Os anúncios, que são imagens, propagandas ali atrativas aos seres humanos. E também podem ser usados por meio de de um anúncio positivo ou negativo ali dentro da sociedade brasileira que está em destaque no momento. Aqui eu separei alguns tipos de relevância que ela teria dentro do Enem, esses textos verbovisuais. A primeira delas seria a ampliação da capacidade argumentativa, que a partir do uso ali dos textos verbovisuais, você pode usar eles para fortalecer seu argumento. Como eu disse ali, a partir de dados e informações contidas ali dentro daquele texto verbovisual. A partir deles também você pode ter uma maior clareza e impacto, por, como eu disse, ter um maior entendimento diante desses tipos textuais. Você consegue ter uma maior clareza dentro ali do entendimento e facilitação da passagem de informações para os leitores. A terceira seria a facilidade em compreensão e retenção, que está vinculada ao 2, sobre você poder entender, organizar e passar essa informação para quem está lendo. Essa parte seria como referente a como vocês poderiam integrar esses textos verbovisuais dentro das redações de vocês. A primeira seria a descrição detalhada, que seria descrever minuciosamente gráficos, tabelas e imagens relevantes para sustentar argumentos. Como eu disse, você vai pegar as informações contidas ali e passar para o seu texto de forma detalhada, mostrando que aquilo serve de argumento para aquilo que você está falando. Por exemplo, uma pesquisa, um dado, uma estatística tirada de um gráfico, mostra que aquilo realmente é um fato e que você tem embasamento naquilo que você está dizendo. Referências a dados visuais, que diz respeito a você citar dados apresentados em infográficos e utilizar informações visuais com base para discutir e argumentar. E por fim, a descrição de imagens hipotéticas, que são criar imagens mentais através de descrições detalhadas para ajudar o leitor a visualizar e entender os pontos discutidos. É você basicamente descrever uma imagem ali para o leitor entender aquilo que você está tentando colocar dentro da sua redação, defender ali dentro. Já como exemplo prático, eu trouxe alguns tipos aqui, por exemplo, no tema. O impacto das redes sociais na sociedade contemporânea seria um tipo de exemplo que poderia ser tratado dentro da redação. Na argumentação, o uso de redes sociais aumentou exponencialmente na última década, como mostra o infográfico X, que revela que 80% dos jovens entre 18 e 25 anos acessam redes sociais diariamente, influenciando comportamentos e opiniões. Então, vocês podem perceber que, a partir do tema que é o impacto das redes sociais na sociedade contemporânea, eu usei de um argumento que estava em um determinado infográfico, que poderia estar no texto de apoio, ou até mesmo no meio da redação do Enem, e você usou dessa informação, desse fato, para atribuir argumentação naquilo que você está falando. Trazer critério verdadeiro de argumentação naquilo que você está falando, trazer embasamento. Uma outra forma de você descrever essa informação seria através dos dados visuais, que o gráfico de barras no infográfico demonstra um aumento de 50% no tempo médio gasto nas redes sociais por dia de 2010 a 2020. Então, basicamente, seria você utilizar os textos verbos visuais a partir da sua compreensão da leitura e da observação da imagem, e introduzir esse fato, essa informação trazida por eles, dentro da sua escrita para usar como argumentação e defender sua ideia. Eu trouxe algumas competências que seriam avaliadas ao você usar uma argumentação que traria
o uso de textos verbo-visuais. Uma delas seria o domínio na norma padrão, que avalia corretamente a escrita gramatical, lida e estrutura do texto, se você passar corretamente as informações trazidas ali dentro. Compreensão e aplicação de conceitos, que verifica a capacidade de relacionar conhecimentos de diferentes disciplinas para desenvolver o tema proposto. A partir do momento que você olharia e entenderia aquele texto verbo-visual, o corretor também entenderia que você tem uma boa compreensão e aplicação dos conceitos que são trazidos ali externamente à escrita em si. Seleção, organização e interpretação. Analisa a habilidade de selecionar informações relevantes, organizá-las de maneira lógica e interpretar dados e fatos. Sobre esse quesito, seria você, por exemplo, uma vasta tabela, um vasto gráfico com várias informações e você selecionar justamente a que seria necessária e fizesse referência ao que estivesse sendo dito na temática proposta pela redação, selecionasse e abordasse informações relevantes ali dentro. Então, que diria a questão a essa outra competência avaliativa de seleção, organização e interpretação. Dentro da proposta de intervenção, você poderia usar como a importância de detalhar soluções. Propostas devem ser práticas e exequíveis, considerando os recursos disponíveis e as condições reais, assim como respeitar os direitos humanos, que diz respeito às intervenções, devem garantir dignidade e os direitos de pessoas envolvidas. Assim como também trouxe um exemplo para como vocês poderiam usar isso dentro de uma proposta de intervenção. Campanhas educativas nas escolas usando infográficos para conscientizar os alunos sobre o uso seguro das redes sociais. E criação de aplicativos com ferramentas visuais com monitoramento do tempo de uso nas redes sociais, promovendo o equilíbrio digital. Essa proposta de intervenção em si seria um exemplo rápido só para vocês entenderem esse uso dentro daquela temática do uso das redes sociais no tempo contemporâneo, que foi trazido anteriormente ali para vocês entenderem. E sobre a conclusão, vocês poderiam trazer um resumo da importância desses textos verbovisuais, dicas para integrar esse tipo de textos verbovisuais que tem uma fácil compreensão dentro dali da passagem de informações relevantes e boas para as pessoas que usam essas redes sociais, no caso, que é da temática que eu trouxe como exemplo, assim como incentivo à prática das leituras desses textos verbovisuais, como sempre estar atento a gráficos, tabelas, notícias que tragam esses dados, assim como a leitura de HQs, entre outros tipos de textos verbovisuais ali, para sempre estar presente e aumentar sua gama ali de referências para a sua argumentação. Por fim, eu trouxe 2 parágrafos de redações tiradas de redações nota 1000. Esse tema que usam, no caso, as informações contidas em textos verbovisuais ali dentro dos textos de apoio da redação que a pessoa usou para argumentar sobre aquilo que ela estava defendendo. Este é do tema Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, do ano de 2013, que diz o seguinte: de acordo com uma pesquisa feita pelo IBPS, com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização, e com os dados da DataSUS, aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes desde a implantação da lei. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a média da redução das vítimas fatais ainda seja baixa. Então, como vocês podem perceber nesse parágrafo,
o autor usou desse dado, dessas informações de porcentagem, no caso, trazidas através dessa pesquisa, que está em negrito, e utilizou dela para argumentar sobre o que ela defende. Ou seja, ela trouxe o dado, a pesquisa, o fato aqui em negrito, e na escrita normal ela argumentou sobre o que ela defende utilizando o dado acima. Aqui nesse outro exemplo, basicamente se diz respeito à mesma coisa. O tema é sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, do Enem de 2015. E o parágrafo diz o seguinte: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por esta causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, pessoal, basicamente o que foi tratado no parágrafo anterior que eu trouxe. Ele usou de um dado, de uma informação trazida por esses gráficos, por esses fatos, notícias, porcentagem ali trazida dentro desses textos verbovisuais, e introduziu ele como argumentação do que ele estava defendendo, que no caso era a violência contra a mulher ali, do aumento dela. Então ele provou através dessa porcentagem, desse índice de aumento feito por essa pesquisa, que realmente o que ele estava dizendo tem embasamento e é verdade. Então assim ele prova para o corretor da redação que realmente faz sentido o que ele está falando sobre o que ele está defendendo. Então, basicamente seria isso, pessoal, a aula de hoje. Basicamente seria como vocês podem pegar as informações contidas dentro desses textos verbovisuais e utilizar dentro da redação de vocês. Por meio de argumentação e dar embasamento naquilo que você está falando. Nesses parágrafos que eu trouxe, o uso dele foi dentro da argumentação, mas você poderia muito bem trazê-lo na introdução também, por exemplo, para começar a introduzir o tema ali dentro da redação e mostrar suas ideias defendidas que você iria falar dentro da argumentação depois. Poderia usar um dado, uma coisa trazida dentro desses textos verbovisuais para introduzir a temática ali dentro, primeiramente, para depois começar a argumentar em si. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.